Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no capítulo 11 e o artigo 10º, questão número 234, que nos ensina o 10º artigo do Credo na remissão dos pecados. O 10º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo deixou à sua Igreja o poder de perdoar os pecados. Então nós vamos ver no sacramento da confissão, quando estudarmos os sacramentos, que nós temos um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, e como nosso Senhor Jesus Cristo, ele institui um sacramento, ele dá um poder, e este poder, falando especificamente de perdoar pecados, foi concedido por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos e sucessores dos apóstolos, pelo sacerdócio, não, que nosso Senhor dá o poder de perdoar os pecados. Então nós cremos na remissão dos pecados. É verdade que o batismo também perdoa os pecados, não? Mas existe um sacramento específico cuja finalidade é a remissão dos pecados. O 10º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo deixou à sua Igreja o poder de perdoar os pecados. E é muito interessante, as palavras do catecismo são precisas, porque é um poder que nosso Senhor deixou para a sua Igreja. Então a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, tem o poder de Deus, dado por Deus a ela, dela perdoar os pecados. E isso é muito interessante, porque quem perdoa a ofensa é aquele que foi ofendido. Então nosso Senhor, ele concede à sua Igreja o poder dela perdoar as ofensas que foram feitas contra ele. Isso é impressionante. Por quê? Porque a Igreja é o corpo místico de Cristo. Então, as ofensas feitas à sua Divina Majestade, lembrando que Cristo é Deus, não, é Deus nosso Senhor, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele concede ao seu corpo místico as ofensas que é feita à sua Divina Majestade. Então a Igreja tem o poder de perdoar os pecados porque Nosso Senhor lhe concedeu o poder de remir, de perdoar, de extirpar os pecados das almas. Tanto pelo sacramento do batismo, como pelo sacramento da confissão, e depois pelo levantamento também, aí já são questões também eclesiásticas, excomunhões, sanções, etc., que no fundo tem pecados também por detrás, em definitiva. Questão 235. Pode a Igreja perdoar todas as espécies de pecado? E responde o Catecismo, sim. A Igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu pleno poder de ligar e desligar. Isso é muito interessante, porque o poder de perdoar os pecados, quer do sacramento, em realidade está sempre baixo o sacramento, direto ou indiretamente vinculado a ele, que é o poder de perdoar os pecados e o poder de levantar as penas e sanções, excomunhões, etc. Tudo isso é o poder das chaves. Porque a Igreja tem o poder de ordem, não, que está pelo exercício do que o sacramento concede, e o poder de jurisdição, que aí o poder de jurisdição é o poder de governar a Igreja, que vem de Cristo para o Papa e do Papa para os membros da hierarquia eclesiástica. Os leigos não têm poder de jurisdição, os leigos não governam a Igreja é hierárquica. Então o que acontece? O poder de perdoar os pecados está vinculado ao poder de jurisdição. E este poder de jurisdição, ele é o desligar e o ligar, que são poderes dados a São Pedro e aos seus sucessores. Por isso Nosso Senhor disse, eu te darei a chave do reino dos céus, quando ele promete o papado a São Pedro, né, a supremacia. E o que acontece? Quando há um exercício desse atar e desatar, ligar e desligar, abrir e fechar, é o uso da chave de São Pedro.
que está na mão dos sumos pontífices, não? Dos sumos pontífices, através do tempo, e depois de todas as autoridades unidas à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então o herege tem poder de chaves? Não, não tem. E o cismático muito menos, porque eles não estão vinculados ao corpo místico de Cristo. E não é só uma vinculação, tem que estar, de fato, tem que ser concedida pela autoridade. Aí tem toda a parte canônica que não vem ao caso, não é o caso, mas, bom, todo sacerdote católico tem que distinguir entre o poder de ordem e o poder de jurisdição. E ao exercer o poder de perdoar pecados, ele está exercendo ambos os poderes, da ordem e da jurisdição. E a pergunta 236, não, quem são os que na igreja exercem este poder de perdoar os pecados? E responde o catecismo, os que na igreja exercem o poder de perdoar os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, que é o único que possui a plenitude de tal poder. Depois, os bispos, e sob a dependência dos bispos, os sacerdotes. Então, nós estamos falando aqui numa hierarquia eclesiástica. E aqui é muito claro, o Papa ele não tem limitação jurisdicional. Não. Por quê? Porque ele é Cristo na Terra, ele é o vigário de Cristo, né? Ele faz as vezes de Nosso Senhor, e ele recebe diretamente, ao aceitar lá o seu poder, a eleição, ele é eleito, e quando ele aceita, ele começa a ser o sumo pontífice no momento da aceitação, e aí a jurisdição vem automaticamente de Cristo para ele, diretamente de Cristo para ele. E a partir dele vai para os demais. Aí nós temos o que? Essa fragmentação, por assim dizê-lo, da jurisdição ao dar a uma diocese, ao dar a uma região maior, um patriarca, por exemplo, ao dar a o bispo dá para um sacerdote, que é uma paróquia, e depois existem várias determinações a respeito, não vamos entrar em detalhes, mas é assim, de Cristo para o Papa, e o Papa não tem limitação, a sua jurisdição é universal, abrange os 4 cantos desta terra, e sobre todos os homens. Agora, a jurisdição do Papa para os demais, a esses demais é limitada, não existe uma autoridade humana na face da terra que tenha um poder semelhante ao Papa, não tem. Aí tem os patriarcas, às vezes um patriarcado é uma extensão territorial imensa, mas não é universal, mundial como a de um Papa. Mesmo sendo enormes dioceses, mas nenhuma chega aos pés do Sumo Pontífice, porque esta abrange todas as jurisdições, engloba absolutamente todas. De tal modo que a de um bispo, de um arcebispo, de um patriarca, seja qual for, ela está o quê? Participando da jurisdição do Sumo Pontífice. O Papa delega, ele reparte, não, mas ele tem, ao delegar, repartir, ele não perde a sua jurisdição universal sobre todos e cada um dos mortais, dos batizados, de todas as almas em realidade. Isso é muito interessante. Hoje em dia, por causa de todas essas revoluções, e nós não vimos o mundo católico, nascemos já no mundo em estado de apostasia, não se enxerga bem. Mas, por exemplo, antigamente, quando todo nascer e pôr do sol era em estado da luz católica, por exemplo, eram os papas que repartiam a face da terra. Quando tinham descobrido, aí nós vamos na América, as grandes disputas entre discussões aí, dificuldades entre espanhóis e portugueses, porque ambos eram reinos católicos, e ao descobrirem alguma coisa, se submetia ao Sumo Pontífice. E o Sumo Pontífice determinava, obviamente com estudos e mapas e tudo isso, os limites de fronteiras. Então, por isso houveram várias dificuldades entre espanhóis e portugueses, porque as marcações variavam bastante entre tratados e tratados, mas sempre se resolvia com quem? Com o Sumo Pontífice.
Porque ele sendo Cristo na terra, ele que repartia as terras também, segundo os descobridores, ou um descobridor encontrava tal região, já submetia isso ao sumo pontífice, e quando viesse outros que achavam que tinham descoberto, tinha aí a proteção papal desses territórios para impedir aí também disputas e todas as dificuldades que nós vamos encontrar no tempo, mesmo já com a proteção do sumo pontífice, imagine sem ela. E quando vai se perder esse espírito católico, o que vai acontecer? Vão aparecer os piratas, que normalmente são ingleses ou franceses. Verdade que a França era um grande reino católico, mas cai nas garras do protestantismo. Então essa gente infeliz que andará pelos oceanos saqueando são protestantes, são bandoleiros, são hereges normalmente. E justamente por se rebelar com esse poder que tem o Papa de determinar as terras. Então aí começam já uma rebelião, uma oposição a esse direito papal, e que hoje se entenderá porque hoje o Papa não determina absolutamente nada. Começou com poucos e hoje define absolutamente tudo, que o Papa não define questões mais políticas. Pois então, tudo isso para mostrar o poder que tem o Sumo Pontífice, e o poder dado por Nosso Senhor diretamente a ele, que abrange a jurisdição. E em coisas humanas, imagine nas coisas espirituais também. Então a jurisdição episcopal é limitada a uma diocese e a jurisdição sacerdotal uma paróquia. E é verdade que são dimensões territoriais grandes, mas isso nunca é independente. Sempre vem diretamente do Papa para essas pessoas e de Cristo diretamente ao Sumo Pontífice. Como perdoar a Igreja os pecados? A questão 237. A Igreja perdoa os pecados pelos merecimentos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por ele instituídos para este fim, especialmente o batismo e a penitência, que nós havíamos comentado. Então, aqui só uma aclaração, vamos ver melhor quando estudarmos os sacramentos. No pecado existe a ofensa e a pena. A culpa e a pena, não? Então, o sacramento, ele perdoa a culpa e também pode perdoar a pena, que são as multas que nossos pecados merecem. Cada infração tem a sua multa. Vamos chamar isso com o nome correto próprio, que é pena. Não? Aí então, para perdoar as penas, temos o ato de uma grande contrição, que pode abranger as penas, inclusive expiá-las, ou outro meio, que são as indulgências. Então, o que são as indulgências? São a aplicação dos méritos abundantíssimos de Nosso Senhor, da Santíssima Virgem Nossa Senhora e dos santos todos, que estão aí no banco de Deus, méritos assim em quantidade inumerável, não? E que dos méritos deles se aplicam para nós, para expiar as nossas penas, ou que vamos pagar com os sofrimentos desta vida, ou nas chamas do purgatório. Então, quando se abriu esse tesouro, precisava de uma chave. O que ligardes na terra será ligado no céu. E o Papa que abre esse tesouro e concede às almas, por via de algumas obras, atos de piedade, peregrinações, etc., as indulgências. Então, também é o exercício deste poder, porque está perdoando aí, nesse caso são penas, mas é perdão e também vem do poder das chaves. 12º artigo. 12º capítulo e 11º artigo do Credo. Questão 238. Que nos ensina 11º artigo do Credo, na ressurreição da carne, crer na ressurreição da carne. 11º artigo do Credo ensina-nos que todos os homens hão de ressuscitar, retomando cada alma o corpo que teve nesta vida. Então aqui vamos parar um pouquinho, vou explicar pausadamente, porque aqui são versículos
e contra essas verdades, hoje nós temos vários ataques. Contra o dogma da ressurreição da carne, aqui não só no Brasil, mas, bom, vamos nos deter aos males da nossa nação. Nós temos um grande e gravíssimo erro, que é uma heresia, que se chama a reencarnação. É impressionante e de modo assustador, esta é a palavra, que nós vemos católicos, ou pessoas que se dizem católicas, ou que se acham católicas e não são, Uma pessoa que acredita na reencarnação, mesmo que ela se ache e se sinta católica, ela não é, porque isso é uma heresia. Que nega, por que uma heresia? Porque nega uma verdade de fé que se chama ressurreição da carne. E a reencarnação não só nega, que não é pouca coisa, somente essa verdade, que seria suficiente para perder toda a fé católica, mas nega também a redenção. E aí faz desnecessária a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, já que ele se encarnou para nos remir. Por isso no credo diz, não, e por nossa salvação desceu dos céus. Então, temos no Brasil uma influência espírita imensa entre os católicos. E eu não falo só de influência literária, mas foi o meio pelo qual as pessoas se envenenaram, mas também por essas crendices e superstições que empestearam o catolicismo no Brasil, por ignorância religiosa. E as pessoas normalmente acreditam, ou acreditaram, ou têm um fundinho de crença assim de reencarnação. E esta heresia vem do espiritismo Allan Kardec nos tempos modernos, mas nos tempos antigos isso daí empestia o mundo pagão por várias religiões, principalmente o hinduísmo. Tem umas vertentes, eu não sei lhe dizer umas ou várias ou alguma, mas também tem disso, talvez com outros termos, de outros modos, porque eles têm aquela noção de karma, não? Que você vai nascendo e vai não sei o quê. Bom, são coisas complexas e desnecessárias para o momento, mas bom. Mas nos tempos modernos, esta crendice, esta heresia, ela veio por Allan Kardec. E ela empesteou, por França, Europa e o Brasil, principalmente. Entre nós existem muitos desses chamados kardecistas. E depois os outros classes que englobaram várias seitas, ou sei lá como chamá-las, dentro do espiritismo. Então, Umbanda, Candomblé, essas religiões afro também têm a crença na reencarnação. Mas os católicos não, porque isso não é católico. Isso é herético. Se o homem nascesse e morresse muitas vezes, aí nós vamos ver aqui, a ressurreição da carne seria desnecessária e seria também impossibilitada por um fato, inclusive filosófico, mas que também é uma verdade de fé. A harmonia entre a fé e entre as verdades naturais que não vão em contra as verdades sobrenaturais. Mas então, creio na ressurreição da carne. Então, nós vamos agora seguir o catecismo e vamos aí ver as dificuldades para aqueles que dizem ser católicos e creem na reencarnação e vão negar diretamente esse dogma. Então, diz o 11º artigo, creio na ressurreição da carne. Ensina-nos que todos os homens hão de ressuscitar, retomando cada alma ou corpo que teve nesta vida. Então, vamos lá. Primeira razão. Por que não podemos crer na reencarnação? Ou seja, eu nasço, morro, nasço, morro, nasço, morro, nasço, morro, em cada nascimento e morte eu vou ficando perfeito, um pouquinho mais perfeito, um pouquinho mais, chega um momento que para de nascer e morrer, Porque ele tem que chegar à perfeição alguma vez. Aí eu não sei para onde eles vão, tem vez de não sei o que, vale não sei da onde, vale não sei da onde. Pois então, e essa é a teoria espírita, kardecista. Então, o catecismo é preciso, ele vai dizer assim, que todos nós hemos de ressuscitar. E aqui não fala de bons e maus ainda, mas todos, ou seja, todos os mortais. Todos que morreram, todos que morrerão, ressuscitarão. Salvo nosso Senhor e Nossa Senhora, porque estão em seus corpos gloriosos já. Agora os outros, desde santos do céu, todos, salvo nosso Senhor e Nossa Senhora, todos vão ressuscitar um dia.
todos. Tem quem crê na Assunção de São José, né? Pois então, a igreja nunca falou a respeito. E enquanto não fala, podemos dizer que inclusive São José vai ressuscitar no último dia. Se um dia a igreja falar o contrário, bom, eu creio no que crê a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, mas, bom, todos vão ressuscitar no último dia, salvo Nosso Senhor e Nossa Senhora. E aqui a ressurreição será que vamos retomar este corpo que nós temos. Se eu nasci e morri 10 vezes, com qual corpo eu vou ressuscitar? Um problema, porque quem nasceu e morreu já 5 vezes, é verdade que isso é um absurdo. Ninguém nasceu 5 vezes e morreu 5 vezes. Primeiro que Deus é Pai e segundo que isso é uma estupidez. Mas vamos supor esse absurdo. Então aqui o catecismo estaria nos enganando, porque vamos ter que ressuscitar com 5 corpos. Aí vamos supor 5 corpos ressuscitados, mas a alma é uma. E até aqui o Espiritismo está de acordo, porque é esta alma que vai tomar outro corpo, segundo eles. Mas na ressurreição da carne, esta alma vai ficar com qual corpo? O mais perfeito? O último? O terceiro? Pois é. Aí se contradiz a uma verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E que está na Sagrada Escritura, e eu vou citar somente uma passagem do Santo Jó. Lá está escrito, ele disse, não? Inspirado pelo Divino Espírito Santo, eu, não, nesta mesma carne verei a meu Deus. Então, se segue desta passagem bíblica em que nós vamos ver a Deus com esta mesma carne que nós temos hoje, corpo, com este corpo. Depois deste corpo, mesmo por isso nós tratamos ou devemos tratar com respeito muito grande aos defuntos, os nossos, ou sejam quais forem, porque o batizado foi templo do Espírito Santo. Seja bom, seja mal, mas foi um templo de Deus, pelo santo batismo. E depois, este corpo foi feito para esta alma. Isso é muito interessante. No céu, nós sabemos que as almas bem-aventuradas estão muito felizes com Deus, uma felicidade plena que a satisfaz pela visão beatífica. Mas aquelas almas bem-aventuradas, elas são almas, são pedaços de pessoa, porque o homem não é uma alma, o homem é corpo e alma. E aquelas almas esperam a ressurreição da carne, porque aquela alma, por exemplo, a alma de Santa Filomena, ela espera que o seu corpo se ressuscite, porque ela não é a alma. A Santa Filomena não é uma alma, ela é um ser humano, então ela é um corpo, é uma criatura composta de corpo e alma, como qualquer outro ser humano. Por isso, a nossa alma espera, quando nós estamos mortos, o corpo está morto, mas a alma não morre e ela está esperando a sua ressurreição. E esta ressurreição é desse corpo, porque a nossa alma foi feita para o corpo que nós temos, por isso diz o catecismo, nós vamos ressuscitar e vamos retomar a este corpo. E esta é a razão pela qual veneramos as relíquias dos santos, porque as suas almas gloriosas que estão vendo a Deus, elas vão voltar para aqueles ossos que está dentro daquele relicário, hein? Por mais devoção que tenhamos, na ressurreição da carne, onde vai tocar a trombeta e os nossos relicários vão ficar vazios, hein? Não vai dar para ficar com fragmento de santo algum, nenhum, porque eles vão retomar, os mesmos corpos vão receber aquelas almas bem-aventuradas. E os dos condenados também, os seus mesmos corpos. Vamos ver como isso acontecerá, o milagre da onipotência divina, mas assim será. Então a nossa alma, ela foi feita para o nosso corpo para a nossa alma. É verdade que a morte humilha muito o corpo, o reduz a ossos, hein? E mesmo um santo em estado de incorrupção, porque tem graus, de qualquer modo, mesmo estando em estado perfeito de conservação, é uma humilhação. Por quê? Porque está frio, está imóvel, está ali morto. Então isso já é uma humilhação para todos os mortais, não? E nosso Senhor vai ressuscitar todos esses corpos, com a alma, fazendo com que a alma única daquele corpo volte para Ele. E aquele corpo que é daquela alma vai voltar, ambos como um matrimônio, não?
Então aqui já vemos que há uma impossibilidade da reencarnação. Há uma impossibilidade de reencarnação, por quê? Porque em qual corpo vamos ressuscitar? Se ninguém nasceu uma vez, segundo eles. Tem uns que nasceram e morreram já 10, 18 vezes e mesmo assim não ficaram perfeitos. E nem ficarão porque só se morre uma vez. Depois, outra prática, não? Falamos de doutrina contra a ressurreição da carne, que é a reencarnação. Contra a prática, uma prática que vai contra a verdade da ressurreição da carne, é o fato da cremação. Isso é muito interessante. Há pouco estávamos vendo debaixo da Basílica de São Pedro, Vaticano, existe uma necrópole, não era um cemitério. E é muito interessante, porque o romano, o pagão, normalmente queimava os seus defuntos, e o que restava dos defuntos, porque a fogueira que eles faziam não era suficiente para cremar para levar à combustão perfeita um corpo, até hoje não, hein? Esses que andam cremando, tem um triturador lá dentro para triturar o que resta e entrega um pozinho de gente, mas um fogo por si só deixa a desejar para destruir um osso humano, hein? Mas então, muito menos uma fogueira de um romano. Então, restavam-se ossos queimados por aí, e os romanos recolhiam, colocavam em recipientes e davam sepultura àquilo. Então, quando nós vamos ver uma necrópole, no sentido assim que tem corpos bem dispostos, que estão ali em estado de corrupção cadavérica, já é uma prática dos cristãos, dos católicos. Então, quando nós vemos debaixo da basílica, é verdade que tem pagãos no meio, porque eles guardavam os ossos dos seus, mas o fato de estarem sepultados, vão ver as catacumbas, todo o respeito, não era somente pelo fato de serem mártires, que é a sua glória, né? A glória dos mártires das catacumbas, mas todos nós rendemos um grande respeito. O funeral de um cristão é muito belo, hein? E todo um respeito. Já lhes mencionava em outra ocasião, e repito, é a única na vida, o único momento que um sacerdote, como sacerdote, vai incensar um leigo. Durante a Santa Missa Solene, por exemplo, é verdade, se quem faz de diácono é um sacerdote, mas ele está exercendo sua ordem de diácono naquele momento, ele incensa. Em realidade, quem incensa o povo é o turiferário, né? Mas ele vai incensar os outros ministros. Agora, um sacerdote vai incensar um leigo somente quando ele está morto ali na nave da igreja fazendo as suas exéquias, não? Porque é um templo de Deus. Se supõe que ele deveria estar no reino dos céus, né? Se supõe, porque supõe que tenha recebido a palma da glória, se deveria ser assim, se ele for um fiel de fato, mas bom, a triste história de cada alma diz o contrário. Mas por quê? Porque aquele corpo vai ser entregue à sepultura e vai ressuscitar depois, quando Deus, nosso Senhor, determinar. Então, se nós damos a sepultura em terra, nós não cremamos, não queimamos. Se queima o que não presta, o lixo. E nós não tratamos assim o nosso corpo, mesmo que as bactérias aí, as cadavéricas farão o seu trabalho e depois de algumas horas, um dia depois já fede, e não é pouca coisa, mas isso é a sentença do divórcio da alma para com o corpo, hein? A alma vai embora, o corpo está entregue à corrupção, mas se deixa fazer as bactérias cumprir o seu trabalho, a sua função. Então nada de cremar ninguém. Isso é um pecado e também vai incitar de modo sutil, mas eficaz, um questionamento quanto à ressurreição da carne. Porque se nós vamos visitar um osso de uma avó, de uma bisa que está ali, morreu há 80 anos atrás, resta alguma coisa que era dela. Agora as cinzas não é dela. O processo de combustão transformou o resto dos nossos em cinzas. É verdade que procede daquele corpo, mas a sua avó, em vida, ela não foi cinza. Ela foi corpo, alma, com sangue e com ossos. E agora é cinza. E vamos pegar aquilo, hein? Primeira vez que cair no chão vai ficar menos vó
e um dia alguém vai jogar no jardim, o vento vai espalhar a avó e a memória dela vai ser reduzida ao quê? Às cinzas levadas pelo vento. Isso daí nos dias modernos, é uma prática maçônica e ressuscita o paganismo e vai sutil, mas eficazmente, repito, atacar o dogma da ressurreição da carne. E aos preguiçosos lhes pouparão de pagar, e os avaros de pagar as taxas dos cemitérios e cuidar e mandar um pedreiro às vezes colocar alguma coisa nas rachaduras dos seus túmulos. Pois é muito prático. O diabo conhece a praticidade melhor do que o preguiçoso. Pois então, questão 239. Como se fará a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos realizar-se-á por virtude de Deus onipotente, a quem nada é impossível. Então, aquele que morreu, que jogaram, aquele imigrante italiano que veio na primeira, segunda imigração, ele teve o infortúnio de morrer no mar, faltando um mês para chegar na terra firme, jogaram ele no mar. O mar foi seu sepulcro e alguns animais, comeram o que ele deixou ali e aceleraram e facilitaram o processo da decomposição. O que vai acontecer? Então, o seu José, vamos supor, foi comido entre peixes e baleias e outros seres aí do mar. Pois é, Deus vai fazer um milagre sem nenhuma dificuldade e vai ressuscitá-lo. E ele vai receber aquela mesma carne, aqueles mesmos ossos, que Deus sabe onde está, algum fragmento deve estar no mar, ou talvez não tenha mais nada, mas a onipotência de Deus é onipotente. Isso não é um problema. Mesma coisa com os mártires. Alguns foram queimados, como os 40 mártires de Sebaste, justamente para não ficarem relíquias deles, e jogaram, não me engano se é ao mar, mas teve um milagre que ficou com uma areia luminosa, né, ficou ali flutuando nas águas, mas em todo caso era uma areia luminosa. Deus vai ressuscitar os 40 sem nenhuma dificuldade. Quando será a ressurreição dos mortos? Pergunta a questão 240. A ressurreição dos mortos, de todos os mortos, será no fim do mundo e depois se seguirá o juízo universal. Então aqui é muito interessante, hein? Porque nessa que todo mundo agora é muito apocalíptico, e então às vezes esse espírito apocalíptico também causa uma dificuldade, porque vai contra algumas verdades de fé quando nós confundimos as coisas. Não vou entrar no tema, só mencionar. Entre revelações verdadeiras, sérias, privadas, se tem o quê? Se tem triunfo do Imaculado Coração de Maria, alguns tempos de paz que prometeu 20 e alguns anos em La Salette, depois se prometeram castigos, antes ou depois desse tempo de paz e do triunfo do Imaculado Coração de Maria, existem os 3 dias de trevas, pois é. Então existe o castigo, e é verdade, Deus Nosso Senhor vai castigar o mundo, isso é inevitável, mas existe o fim dos tempos, mas existe só um final dos tempos, não existe 2. Então tem castigos, ou restauração da cristandade, depois apostasia, e depois um dia vai vir o fim do fim mesmo. E o fim do fim mesmo vai virar Elias, o profeta, Santo Elias, e Eliseu vai converter judeus e pagãos, vai vir o anticristo. O anticristo vai vir uma só vez, hein? Não vai ser que não será que ele vai vir em castigos, depois desaparece e ressurge no final dos tempos? Não, uma só vez. Depois vai vir a conflagração universal. Deus vai botar fogo em todo o mundo e ele depois será glorificado, não? E depois, antes disso, depois da conflagração universal, a ressurreição da carne, que o anjo, como diz São Paulo em uma das suas epístolas, tocará a trombeta. E ao tocar a trombeta, todos os mortos voltarão à vida. Haverá o juízo universal já depois da ressurreição da carne, e depois as almas com seus corpos no céu e a terra glorificada, também teremos acesso à terra glorificada, os que se salvarem, e os condenados com seus corpos estarão nas profundezas do inferno, onde agora estão as almas, estarão também seus corpos. Pois então, temos que ter cuidado, porque aqui
falando do fim dos tempos, pois é, tem uns que falam que será amanhã de manhã. O anticristo não apareceu hoje ainda, né? Então temos que ter cuidado, que são elementos essenciais para o fim dos tempos. Então essas pessoas que dizem que vai ser amanhã de manhã, eu não sei se o anticristo tem tempo de nascer em algumas horas. Ele vai nascer entre hoje e meio-dia. Ele tem até a meia-noite para nascer, ou até o meio-dia de amanhã. E fazer o trabalho dele, não, é complicado. Mesmo ele sendo ajudado pelo diabo, mas vamos com calma. O diabo não é onipotente. Não é onipotente mesmo. E esta ressurreição então será no fim do mundo. Quando vermos um anjo tocar trombeta e sepulturas aí levantarem mortos, e não ser delírio de uma pessoa realmente desequilibrada, bom, a coisa realmente chegou ao fim mesmo. 241. Por que quer Deus a ressurreição dos corpos? Aqui uma questão de justiça divina. Deus quer a ressurreição dos corpos para que a nossa alma, tendo feito o bem ou o mal unida ao corpo, receba juntamente com ele o prêmio ou o castigo. Isso é muito interessante. Deus nosso Senhor não usa nada, hein? Tudo que Deus se serviu para a sua glória, Ele exalta, inclusive os instrumentos. E nós vemos isso muito belamente, de um modo muito, ao mesmo tempo, evidente, é a paixão de Cristo. Os senhores viram que nós celebramos cada sexta-feira da Quaresma era um instrumento da paixão de Cristo. E a última sexta-feira antes da Sexta-feira Santa foi Nossa Senhora da Soledade, né? Mas todos os instrumentos nós celebramos, os pregos, o Santo Sudário, os espinhos, a Santa Cruz, etc. Todos os instrumentos da paixão. Então poderia pensar alguém assim, olha só, o prego judiou tanto Nosso Senhor, por que os católicos veneram esses pregos? Pois é. Os espinhos judiaram cruelmente Nosso Senhor, e por que os católicos veneram esses espinhos, hein? E o rei da França, hein? Quase não se endividou muito para conseguir resgatar o feixe da coroa de espinhos, não? Para que tanto para algo de tanta judiação? Pois é, porque Deus exaltou os instrumentos que os inimigos usaram para judiar dele, mas judiando dele, esse seu sacrifício foi a redenção, e Deus exaltou estes instrumentos de tortura. Por isso se venera absolutamente todos os passos da paixão. Nós temos a via sacra e os instrumentos que foram aí usados na paixão de Nosso Senhor. Então Nosso Senhor também exaltará os outros instrumentos, os santos, para a sua glória. Por isso os santos estão no céu e são exaltados. Foram instrumentos para o bem das almas e para a glória de Deus. E por isso eles são glorificados por Deus. Assim como Deus glorificou as suas chagas e não as fechou, elas foram portas por onde passaram a redenção, com o derramamento do sangue redentor. Deus podia, Nosso Senhor, ter fechado suas chagas e não as glorificou. Os santos são instrumentos da santificação e com a vida reta deram glória a Deus, também são glorificados. E os corpos, porque falando de ser humano, a nossa alma sem o nosso corpo, hein? É verdade que pode muito, mas nesta vida, uma alma sem corpo, bom, não está nesta vida. Então, para alcançar a salvação, precisa muito do corpo, e o corpo foi instrumento, logo o corpo também receberá o seu prêmio, ou foi castigo, e ele receberá também o seu castigo. Ele obrou mal e receberá o seu castigo, obrou bem e receberá seu prêmio, para isso a ressurreição dos mortos. É uma questão da justiça de Deus. A questão 242. Ressuscitarão todos os homens da mesma maneira? Não. Haverá enorme diferença entre os corpos dos eleitos e os corpos dos condenados, porque somente os corpos dos eleitos terão a semelhança de Jesus Cristo ressuscitado, os corpos gloriosos. Então os eleitos, ou seja, os bem-aventurados, eles ressuscitarão semelhante a Nosso Senhor, e vamos ver a seguir os dotes. E os outros, os condenados, ressuscitarão com a perfeição humana, mas não com a glória. E aqui vai só um parênteses: as almas do limbo ressuscitarão
com perfeições humanas, mas sem estarem desfiguradas como as almas, desfiguradas assim, maltratadas, porque a alma o corpo vai refletir o que está na alma. Na alma do condenado, o desespero. Então isso será visível às suas feições. E a alma do bem-aventurado, a glória. Por isso os corpos também estarão rebosante de luz, porque a alma está glorificada também, vendo Deus nosso Senhor. Assim que as almas do limbo estarão naturalmente felizes, com uma felicidade natural, e não terão nem a glória dos bem-aventurados, nem o tormento dos condenados. Quais são os dotes? Questão 243. Os dotes que adornarão os corpos gloriosos dos bem-aventurados são: primeiro, a impassibilidade. Isso quer dizer o quê? Propriedade pela qual eles não mais poderão estar sujeitos a males nem dores de espécie alguma, nem a necessidade de alimento, de repouso, de qualquer outra coisa. Então, os bem-aventurados com seus corpos, ou sem eles, não estão com sono. O que vai acontecer é que vamos rezar a Santa Filomena e fala: olha só, não incomode porque ela está dormindo. Não. Quando nós falamos dá-lhe, Senhor, descanso eterno, é porque as almas que estão com Deus repousam em Deus, porque é o objeto amado, e ao tê-lo, a alma recreia-se no seu amor a Deus. Está repousando. Mas não quer dizer que ele está dormindo, roncando, como pensa um protestante em sua ignorância. Não, não. Depois, é verdade, tem a devoção a São José dormindo, né? Há pouco eu soube que é uma devoção um pouco já antiga na Argentina, interessante. Mas São José não está dormindo. Graças a Deus ele não está dormindo, ele está bem acordado, por isso ele pode nos ajudar muitíssimo. Não tem santo com fome, em nenhum momento vamos rezar e estão no horário de almoço e não vão atender-nos. Não, isso só acontece entre seres humanos. Nesta vida, eles são seres humanos, mas estão na glória e já não têm mais as necessidades do corpo. E quando tiverem o corpo, esse corpo tampouco terá necessidades, porque terá impassibilidade. Segunda propriedade, a claridade, é a propriedade pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas. Então serão seres luminosos, realmente com uma luz vinda de Deus para suas almas e vão irradiar essa luz magnífica. Terceira propriedade, a agilidade, é a propriedade pela qual eles poderão passar no momento sem fadiga de um lugar a outro, da terra ao céu. Então vemos que a terra, como vai estar glorificada, nós poderemos estar por aqui. Nas estrelas, com fé em Deus, chegando ao céu, vamos conhecer as constelações magníficas, incríveis, e todas as outras coisas criadas por Deus. E ninguém vai ter nenhum prazer de ficar olhando o inferno, hein? Mas talvez se poder olhar, será visto, mas não é a melhor coisa para ficar olhando. E tampouco as almas terão curiosidade, assim que, bom, esse defeito também terá o seu remédio. Mas entre o deslocar-se de uma constelação a outra, ninguém vai precisar pegar um meio de transporte, nada mais que a sutileza, uma velocidade muito mais que se possa imaginar que o corpo sai daqui e vai para tal lado sem a fadiga e todas as dificuldades que o corpo hoje leva consigo. E a quarta propriedade, a sutileza pela qual eles poderão sem obstáculo passar através de qualquer corpo, como fez Jesus Cristo ressuscitado. Então, vamos supor, não haverá casas, não, o corpo não precisará mais de casas, mas vamos supor que passemos por uma parede, ou de uma montanha a outra. Em vez de ter que escalar uma montanha, podemos passar diretamente com o corpo glorioso. Então, essa é a propriedade, é a sutileza. Assim como nosso Senhor entrou no cenáculo com as portas fechadas, ele passou pelas... E é um corpo, hein? Não é uma figura luminosa, fantasmagórica, não. É um corpo verdadeiro, mas com a sutileza pode passar pela porta fechada sem precisar abri-la. Como serão os corpos dos condenados? Os corpos dos condenados serão destituídos dos dotes dos corpos dos gloriosos bem-aventurados e trarão o horrível estigma da reprovação eterna. Então estará estampada na cara do condenado a sua condenação eterna. Isso é impressionante. Isso é impressionante porque suas feições, a sua reprovação.